Olá, aluno dos cursos de Tecnologia e os cursos de Computação. Eu sou o professor Adilson Marques, pertencente à diretoria dos cursos de Informática, e irei apresentar para vocês hoje a disciplina de Modelagem de Banco de Dados. Como vocês podem ter notado, essa disciplina é uma disciplina dos cursos de Informática, está relacionado às disciplinas básicas dos nossos cursos, e ela é pré-requisito para o nosso entendimento das tecnologias e de tudo aquilo que é envolvimento a banco de dados. Gostaria que vocês tirassem o máximo de proveito deste conteúdo, que é de extrema importância para o curso de vocês. Nos dias de hoje, banco de dados é prioritário nos sistemas computacionais. Os bancos de dados estão presentes em grande parte dos segmentos que envolvem ou utilizam a computação. A disciplina de modelagem de banco de dados, ela irá subsidiar você nos seus estudos e na sua carreira profissional ao entendimento das principais tecnologias e principais utilização de ferramentas em bancos de dados. Nos dias de hoje, é bom saber, na empregabilidade na área de computação, nós temos várias vertentes, várias fontes de informação e várias fontes de conhecimento. O banco de dados, ele é crucial no entendimento desse item, informação e geração de conhecimento. Você, aluno dos cursos de computação, ao final dessa disciplina, terá entendido a real importância da disciplina de modelagem de banco de dados. No item empregabilidade, nós podemos notar que pessoas que trabalham com modelagem de banco de dados têm assegurado uma boa entrada dentro do mercado de trabalho. São pessoas que no atual dia de hoje, elas trabalham na área de análise de requisitos e na análise de negócios. Todos esses itens voltados ao segmento de banco de dados. Vamos acompanhar algumas situações em que a modelagem é importante. Para que nós possamos interagir no início, é importante, muito importante, a gente discorrer alguns assuntos. Fala-se muito de modelagem de dados, fala-se muito de banco de dados, fala-se muito sobre sistemas gerenciadores de bancos de dados e sistemas de bancos de dados. O que seriam esses sistemas de bancos de dados? Esta modelagem. Vamos tentar decifrar item a item para que tudo fique bem claro e de forma bem objetiva para todos vocês. Qual a diferença entre dado e informação? Dado e informação, eles são complementares, porém, há uma interseção entre as duas coisas. Bom saber o que é um dado. Tá? No quadro, a gente tem uma figura que apresenta um traço, um risco, uma letra I, um número 1, um algoritmo romano. O dado ele é absoluto, ele é quantificador, ele é identificador, ele é algo extremamente relevante para a gente. Mas o que é esse dado? Né? A lembrar que os dados vão compor sistemas de bancos de dados. Mas, acompanhando a informação que aqui está, acompanhando o quadro, nós vimos que dado pode ter vários significados. Ele pode representar qualquer coisa, ele pode ser absoluto. E informação? O que é informação? Informação, a sociedade vive em torno da informação. A informação gera o conhecimento. Mas o que é a informação? A informação é exatamente o que a gente pode notar. No quadro anterior, na tela anterior, nós tínhamos a figura, né? Nós tínhamos essa figura. Um traço. Agora, nós temos como sendo aquele traço, ou traduzindo aquele traço, um número natural inteiro, ou seja, o número 1.
A representação que nós fizemos no primeiro quadro, ela traria o que para a gente? Qualquer tipo de interpretação. Ou seja, aquele dado, ele poderia representar para o mundo real qualquer coisa. Agora, quando nós trazemos a ele um significado, ou nós representamos um significado, ou traduzimos o que ele representa, nós estamos gerando a informação. Ou seja, quando eu falei, esse dado representa um número natural inteiro, logo nós associamos ele ao número natural inteiro, o número 1. Aí que está a diferença. O dado, ele faz o quê? Ele nos transforma, né, de uma situação onde nós não temos certeza do que temos para uma situação de informação. Ele presta uma informação para a gente, número natural inteiro. Fica fácil entender a diferença entre dado e informação. Como eu havia dito, os dados são parte crucial dos sistemas de banco de dados. Os sistemas de banco de dados, ou os bancos de dados, eles são um aglomerado que contém dados. E esses dados têm uma representatividade para quem os utiliza. O banco de dados sempre será utilizado para representar algo que alguém tem de interesse. Pois bem, vamos acompanhar mais um item, né? Banco de dados, em definição, é um sistema, né, é um sistema computacional onde nós temos os dados completamente interrelacionados. A presença desses dados interrelacionados, será utilizado ou projetado para quem realmente precisa dos dados, precisa da informação. Ele é um conjunto de dados direcionado para um grupo específico de usuários, um grupo específico de aplicações que detêm e que utilizam de dados. Nessa arquitetura criada, né, de uma forma bem simples no tratativa de fluxo, a gente pode entender a interação que existe do banco de dados dentro de um sistema de banco de dados. A saber, né, nós temos os bancos de dados, aos quais eles podem pertencer a vários grupos de interesse. Por exemplo, um banco de dados de uma loja, um banco de dados de um hospital ou o banco de dados da própria universidade. Tanto faz. Criam-se bancos de dados para vários tipos de segmento. Não há uma restrição e não há uma limitação para quem possa ser um banco de dados. Esses bancos de dados são manipulados por sistemas gerenciadores de bancos de dados. Esse tema nós vamos falar daqui a alguns minutos, né? Esses sistemas gerenciadores de bancos de dados, muitos de vocês já ouviram falar. MySQL, Oracle, SQL Server, DB2. São as distribuições, os softwares mais conhecidos hoje no mercado. Numa outra frente nós temos os usuários e a outra frente nós temos aplicações e usuários. Por que os usuários aparecem em dois momentos na relação que existe deles com bancos de dados? Vamos tentar exemplificar de uma forma bem simples para que você possa entender. Nós temos aqui uma situação de banco de dados. Vamos supor uma loja. Eu esbarrei aqui. Vamos imaginar o seguinte, uma loja, né? Uma loja de departamentos. Uma loja de departamentos, ela costuma ter, né, os seus canais de venda via internet, via loja física e via aplicativos, por exemplo. Tá? Pessoas compram, pessoas vendem, pessoas consultam, pessoas querem produtos dessa loja. Aí como há a interação das pessoas, dos usuários, dentro dessa sistemática, dentro desse esquema com o banco de dados? A gente pode ver que quando nós vamos a uma loja física, uma loja de departamentos, uma loja física, nós estamos usando essa camada de usuário. Por quê? Porque quando nós somos atendidos pelos funcionários das lojas, eles fazem o quê? Eles acessam sistemas para efetuar a compra ou a venda ou simplesmente uma consulta sobre determinado produto, sobre determinada situação da loja. Ou seja, os usuários
da loja, que são os funcionários da loja, detêm de uma aplicação que tem acesso a um sistema gerenciador de bancos de dados. Esse sistema gerenciador de banco de dados manipula a informação, manipula o dado, para que possa acessar essa camada dos dados de interesse naquela negociação. Essa seria uma das interações possíveis. Quando nós estamos em nossas casas, querendo fazer um tipo de compra, trabalhando com uma loja virtual, essa mesma loja de departamento, por exemplo, aqui nesse caso, nós seríamos os usuários. Nós seríamos os usuários que, através da nossa navegação na web, acessaríamos um canal de comunicação. A web é nosso canal de comunicação com as informações que estão aonde? Dentro do banco de dados da empresa, né? Dentro do banco de dados da loja de departamentos. A loja de departamentos, ela retorna, ou seja, o SGBD faz com que retorne as informações para essa aplicação e nós consigamos fazer as operações. Uma compra, uma consulta ou simplesmente um cadastro dentro dessa loja. A terceira situação, também de aplicação diretamente ao SGBD, seria um aplicativo para smartphone. Esses novos aplicativos, essas novas lojas virtuais que existem direcionadas principalmente para aplicações de smartphones. Quando nós baixamos, né, esses aplicativos, esses apps, nós acessamos eles como usuário, acessamos esse aplicativo. Esse aplicativo, através do SGBD, diz o que nós, né, queremos saber sobre a loja virtual, sobre a loja de departamentos, por exemplo, né? Nós traçamos todos os caminhos, nesse exemplo, de uma loja de departamentos que ela pode ter, né? Essa loja de departamento, ela pode ter 3 ferramentas, 3 instrumentos de aplicação que podem ser utilizados para a gente acessar os dados desse mesmo banco de dados da empresa. Não quer dizer que é o mesmo banco de dados, porém, representativamente e de uma estrutura lógica de negócios, geralmente eles trabalham dessa forma, né? Esse outro usuário, quem é esse outro usuário que acessa diretamente o SGBD? Nós temos que lembrar que tem a nossa figura, nós, profissionais de tecnologia. Os profissionais de tecnologia ou os profissionais administradores dos bancos de dados das empresas, eles antecedem a camada de aplicação para fazer o quê? A manipulação. Toda a manipulação, criação e desenvolvimento do banco de dados é feito diretamente através do SGBD. O banco de dados entra com aquela coleção de dados interrelacionados e o SGBD manipula na forma de desenvolvimento e armazenamento daquilo que são projetados para eles. Quem projeta? Os usuários. Nesse caso, usuários que têm um conhecimento com tecnologia. O SGBD. O SGBD é o sistema gerenciador do banco de dados. É ele o responsável por toda a manipulação que vai ocorrer dentro do banco de dados. Há um conceito muito simples de ser entendido e colocado em prol das pessoas leigas e pessoas com um nível de conhecimento mais simples. O SGBD é o sistema gerenciador de banco de dados, o software que gerencia o banco de dados. Na verdade, o SGBD é um sistema de propósito geral que facilitam a construção, assim como eu falei, como eu comentei com vocês, que é um sistema que facilita a construção, manipulação e implementação de dados, de serviços relacionados ao banco de dados, tanto para os seus usuários como para as aplicações que serão utilizadas dentro desse sistema. Vamos dar mais uma olhadinha, né? Por que as pessoas usariam sistemas de bancos de dados e não os sistemas de arquivos antigos ou os sistemas de arquivos que já foram utilizados e ainda são utilizados hoje? Esses sistemas de arquivos a gente pode qualificar, por exemplo,
pastas, né? Arquivos em papel, né? Fichários, arquivos, né? Diretórios dentro, né? De partições dentro de um hardware. Pois bem, as pessoas ainda utilizam dessas mídias, ainda utilizam desses meios para arquivar as suas coisas. Porém, um sistema de banco de dados, ele pode nos dar excelentes soluções para problemas que sempre ocorreram em determinados tempos que se utilizavam ou que se utilizam esses tipos de sistemas de arquivo. A ideia não é acabar completamente com os sistemas de arquivos antigos, mas sim traçar uma modernidade e um novo formato para que nós possamos utilizar o sistema computacional de uma forma muito mais tranquila. Tá? Listamos algumas das principais vantagens ou motivadores para a gente utilizar sistemas de bancos de dados. Entre eles, vocês podem acompanhar integridade de dados. O que vem a ser integridade de dados? Integridade de dados seria nós termos o dado na qualificação ou do jeito que ele é, do jeito que ele representa. Por exemplo, se nós tivéssemos um campo, né, ou um dado que nos pedisse a seguinte informação, CPF, nós teríamos nesse dado apenas números naturais inteiros. O campo CPF ele foi criado com números naturais inteiros. A integridade de dados para um campo tal qual esse, ele vai garantir essa integridade. Ou seja, jamais dentro de um sistema de banco de dados a gente conseguiria ou alguém conseguiria colocar letras no lugar de números. Num formato antigo, num papel, seria sujeito a erros. Por mais que o campo houvesse um descritivo que obrigatoriamente preencha com números, as pessoas podem se enganar, podem se confundir ou podem omitir essa informação. A integridade garantiria que esse dado seria colocado de forma correta, números naturais inteiros. Outra coisa, segurança de acesso aos dados. O que seria segurança de acesso aos dados? Segurança seria dada de acordo com as características de negócio, com as características de possibilidades que, na modelagem de banco de dados, nós traríamos para este campo, para essa situação do banco. Ou seja, a segurança do acesso aos dados é dada a partir do momento que você estabelece quem pode ver o quê. Ou seja, quem tem permissões para ver o dado, quem tem autonomia para mexer no dado e quem tem total habilidade para mexer com o dado. A segurança, como já tem uma frase muito antiga, a segurança sou eu que faço. Na verdade, a segurança é feita num conjunto de práticas que visam estabelecer uma integridade, a própria segurança, né, e uma veracidade do dado. Ou seja, ninguém que não tem permissão para acesso ao dado não verá o dado. Um outro item seria atomicidade nas transações. Atomicidade parece uma palavra complicada, né? Porém, atomicidade vem da palavra átomo. Átomo é a menor partícula existente. O que não pode acontecer com o átomo? Ele não pode ser dividido, ou seja, não é divisível. Na atomicidade da transação, o que acontece? Você inicia uma transação, ela terá fim, ela será concluída. Ou seja, quando você faz uma transação dentro do banco de dados, ela vai ter começo, meio e fim, ou seja, ela será completa. O que aconteceria num sistema de arquivo se, por exemplo, a gente não apresentar atomicidade, se esse sistema de arquivo não tem atomicidade? O que muito acontece é aquilo que geralmente a gente consegue visualizar em vários sistemas que não são os computacionais. As transações são incompletas, os dados são incompletos. Você tem, por exemplo, o endereço de uma pessoa faltando alguma informação, faltando o número, faltando o complemento, o bairro ou o CEP.
Ou seja, você não tem o endereço da pessoa, você não tem o endereço daquele cliente daquela empresa. A atomicidade garante que, ao entrar com os dados, a resposta que o sistema sempre dará para a gente é uma resposta completa, ou seja, a resposta atômica, sem divisão da informação, ela do jeito que a gente precisa. Um outro item muito motivador para nós trabalharmos com banco de dados seria a concentração desses dados dentro de um repositório. Esse repositório, também conhecido como servidor ou mesmo servidor de nuvem, ou seja, nós agruparíamos esses dados dentro de um local que possivelmente trabalharíamos com toda a segurança possível e estaria disponível para todos aqueles que fossem trabalhar com os dados. É uma prática muito comum no mercado termos servidores de dados, servidores direcionados, servidores dedicados e servidores segmentados por tipo de assunto. Dentro desse cenário, posso afirmar para vocês que os servidores também necessitam de uma boa implementação, uma boa configuração e uma boa análise feita dentro da modelagem. Porque através da modelagem você consegue direcionar qual tipo de servidor trará esses dados ou terá esses dados armazenados. Vamos passar mais uma tela. Motivadores são muitos, vocês já perceberam, né? Nós elencamos 4 motivadores e agora nós temos os últimos 3. Sendo que 2 desses motivadores, eles se complementam. Vamos lá. Independência de linguagem de programação. Por que independência de linguagem de programação? Nós vimos que existem aplicações que acessam os SGBDs, os sistemas gerenciadores. Que tipos de aplicação nós vimos no exemplo? Nós vimos no exemplo uma loja de departamentos. Na loja de departamentos, nós tínhamos a loja física, né, com um seu sistema. Não sabemos, não dá para saber que tipo de sistema nós temos numa loja de departamentos. Foi desenvolvida para atender a loja de departamentos. Pode ser uma tela muito simples, pode ser uma navegação na web. Não dá para saber, mas tanto faz. No comércio eletrônico ou na loja virtual, nós temos 2 segmentos. Um segmento é um desenvolvimento para navegação na internet, na web, e o outro segmento que é a navegação, a compra ou a manipulação dos dados através de um aplicativo, certo? Criado, desenvolvido pela mesma loja. Ou seja, nós temos 3 tipos de aplicação que elas podem, ou né, numa melhor situação, ou não, né, criadas por diversos tipos de linguagem de programação. Uma linguagem voltada para a web, uma linguagem voltada para aplicativos e uma linguagem de programação, de desenvolvimento para essa aplicação da loja física completamente diferente. O que acontece com os dados que estão no banco de dados? Eles dependem do SGBD para manipular. E o SGBD trabalha com todas as linguagens de programação, todos os desenvolvimentos de aplicativos possíveis e imagináveis que a gente tem. Então, a independência de linguagem, ou seja, nós não temos uma dependência de uma linguagem específica para criar alguma coisa que vá manipular os dados. É uma liberdade que o SGBD permite que a gente faça isso. Então, os sistemas de bancos de dados permitem que a gente faça essa interação de forma tranquila e segura. Os 2 outros motivadores são a aplicação de usuários possuem conexão diretamente com o banco de dados, a gente pode colocar as aplicações com conexão direta e impor certas regras de acesso a essas aplicações. Ou seja, as aplicações de usuário, o exemplo que nós trabalhamos foram os aplicativos para os smartphones. Nós podemos deliberar, né, autorizar que os dados sejam visualizados, sejam manipulados pelo aplicativo, mas também nós vamos colocar regras da forma como vai ser acessado o dado, regras como vai ser manipulado o dado. Para saber,
nós não colocaríamos de uma forma aberta, por exemplo, o desenvolvimento através de uma aplicação de usuário. A aplicação de usuário isolada do banco de dados. Estamos, assim, impondo uma regra, uma limitação de acesso aos dados diretos. Ou seja, os dados estão lá, perfeitamente funcionais, agora eu determino quem acessa, como acessa e por que acessa. Certo? Essas foram as funcionalidades, esses foram os motivos de sobra que nós temos para transformar o mundo não digital em mundo digital. Muito interessante para nós que somos do segmento, que somos da área de tecnologia. Vamos mais um assunto, né? Nós falamos estamos aqui falando sobre sistemas de bancos de dados, estamos falando sobre sistema gerenciador de bancos de dados, mas como que isso é feito? Né? Como que esse processo de transformação e criação do banco de dados ele é feito? O sistema ele é simples de entender, ele é muito fácil de entender, ele tem uma estrutura funcional, uma estrutura lógica muito tranquila para a gente entender. O processo de criação e desenvolvimento de banco de dados ele passa por 3 etapas. Né? Vamos acompanhar. Temos as 3 etapas como sendo o modelo conceitual ou modelagem conceitual, temos o projeto lógico ou modelo lógico, o projeto físico ou modelo físico. A principal funcionalidade da nossa disciplina, ou a principal importância da nossa disciplina, está associada ao modelo conceitual, ao projeto conceitual do banco. As outras 2 etapas, elas estão associadas à modelagem conceitual, porém, elas virão, ao decorrer do curso de vocês, em outras disciplinas. Vamos entender essas 3 etapas. Modelagem conceitual, aquilo que eu falei no início da minha apresentação, né? É uma disciplina pré-requisito, aonde o profissional que for trabalhar na área de modelagem de banco de dados, ele será um profissional ávido em conhecimento de requisitos, ávido em conhecimento de negócios, ou seja, se faz necessário o entendimento de negócios, o entendimento de conceito de negócios e dos requisitos que são geralmente utilizados dentro do banco de dados. A modelagem conceitual ela é extremamente importante para o bom funcionamento do banco de dados. Uma modelagem mal feita requer o quê? Reparos constantes, implementações constantes no sistema de banco de dados. Então, é vital que na modelagem o processo seja tranquilo, seja feito de uma forma extremamente profissional, que você consiga coletar os dados e os requisitos funcionais e não funcionais para o banco de dados de uma forma categórica, funcional e pontual. O projeto lógico, ou o modelo lógico, ele está associado ao SGBD. Ele será caracterizado pela estrutura que o SGBD possui. É através do SGBD que nós teremos a forma lógica do processo, né? A estrutura lógica, a estrutura programável do processo que foi coletado anteriormente aonde? No modelo conceitual. Ou seja, o projeto lógico, ele dá sequência ao trabalho que foi feito no levantamento conceitual ou na modelagem conceitual. Por fim, o modelo físico. O modelo físico será será aquela parte do sistema onde os usuários, tanto o usuário que cuida do sistema como o usuário que utiliza de algum recurso, de alguma aplicação para acessar os dados. O projeto físico será o primeiro ponto ou o ponto de acesso aos dados. Então, ele dependerá de uma criação e de uma aplicação que foi determinada para isso. Essas interfaces, esses mecanismos serão discorridos ao longo do seu curso, ao longo dos semestres subsequentes ao seu curso.
Pois bem, fizemos toda essa apresentação de sistemas de bancos de dados, o conceito de banco de dados, a importância do SGBD dentro do processo, a arquitetura geral existente nesse processo. Agora nós podemos falar sobre a modelagem de banco de dados. A modelagem de banco de dados é extremamente importante. A gente avisou, nós falamos, comentamos sobre a sua importância e a sua relevância. Dei os indícios necessários para você pensar. Vamos acompanhar. É uma técnica utilizada para você delimitar o quê? As regras que serão utilizadas, as regras de negócio, as possibilidades de dados e informações que estarão presentes dentro desse sistema. A modelagem é a parte crucial do desenvolvimento do banco de dados. Assim como eu falei há minutos atrás, a modelagem bem feita, bem equacionada, ela resolverá inúmeros problemas para quem vai utilizar de banco de dados. A modelagem é extremamente importante para isso. Na modelagem de banco de dados, nós vamos ter o quê? Uma série muito grande de aplicações teóricas e práticas que visam um modelo de dados consistentes. Modelo de dados, guarda bem isso, nós ainda vamos comentar sobre esses modelos de dados. Esses modelos de dados não redundantes, perfeitamente aplicáveis a qualquer tipo de SGBD moderno. Ou seja, o modelo de dados, assim como nós falamos sobre as linguagens de programação, o modelo de dados ele deve ser aplicado a qualquer tipo de SGBD. As aplicações de usuário, sejam quais forem, elas também são aplicáveis a quaisquer tipos de SGBD, desde que elas tenham uma estrutura lógica bem definida, desde que eles apresentem um modelo de dados adequado. Mas o que é esse modelo de dados que a gente vai trabalhar? Tá? O modelo de dados que nós trabalharemos é um modelo de dados que foi criado na década de 70. Seu autor, Peter Shen, ele desenvolveu esse modelo de dados a partir de uma observação da sequência lógica de informação que ocorre dentro de sistemas computacionais. Peter Shen desenvolveu esse modelo de dados que é tratado até hoje, que é utilizado até hoje, sendo uma premissa dentro da nossa disciplina de modelagem de dados, como o modelo entidade-relacionamento. Esse modelo entidade-relacionamento está presente em boa parte dos processos de desenvolvimento e criação de banco de dados. Essa parte de modelagem de banco de dados, na parte de modelagem entidade-relacionamento, que trata Peter Shen, será discorrida no curso de vocês. A próxima aula de vocês será o acompanhamento desse processo, modelo, entidade, relacionamento, a sua importância, o seu conceito e a sua aplicação. Pois bem, estamos finalizando essa aula introdutória. Espero que vocês tenham gostado do material, que façam um bom uso do material, que estudem todo o material que está na plataforma disponível para vocês, além do conteúdo desta aula, que também será fixado a vocês. Em nome da Diretoria dos Cursos de Informática, eu agradeço imensamente a atenção de você e que você tenha excelentes estudos. Até uma próxima!